Senhores, agora vamos para o último bloco da nossa entrevista. Eu diria que é a hora da emoção. É a hora em que nós vamos fazer o homem resgatar aquilo que seguramente o que é mais caro para ele. Nós queremos ouvir o Ivan, professor. Eita, Ivan, professor, né? Então, como eu falei, eu trabalhei em 3 empresas, né? 25 anos no Curtume Carioca, 8 anos na Cooperativa Cuti, 30 anos na sala de aula. Na sala de aula pelo Estado aqui, mas desde antes eu já mexi com educação, né? Lá com o colégio tenecista. E estou me lembrando aqui agora, o Zé Hermínio aqui ao meu lado me lembra, dos festivais que a gente fazia, né? Festivais de músicas inéditas. O cinema era o maior prédio de Iguape. A gente lotava o cinema com o festival, né? Me lembro de músicas inéditas que eu tirei em segundo lugar, que ele tirou em primeiro. O Hélio Palitos ali do restaurante Palitos. Sim, então, o Hélio era o nosso Caetano Veloso. Né? E eu sei que, como eu falei lá no Cenecista, eu fui professor, fui aluno, fui presidente, fui faxineiro com muita honra, né? Pedreiro, sei lá, servente, tudo que precisou ser, nós fomos lá, né? E nós nos formamos em 76, éramos da mesma turma, e em 77, o marido da diretora, que era professor de História e Geografia, foi chamado para a Petrobras. E aí não tinha professor de História. E aí, né, lá fui eu para a sala de aula. Eu tinha começado a estudar na Felduc, no meu primeiro ano de faculdade, lá fui eu para dar aula também, né? Mas eu queria me lembrar de um fato ocorrido também em 75. Em 75, muitos países africanos, possessões portuguesas, alcançaram a sua independência, Angola, Moçambique, e então vieram muitos alunos para o Brasil. E o nível de ensino deles, por incrível que pareça, não é novidade, era melhor do que o nosso, brasileiro. E o que eu fazia? Eu não estava ainda totalmente preparado, e eu estudava muito antes das aulas, para dar aula para vocês, né, alunos. Eu estudava muito. Então, eu estudava o assunto que ia ser aquela aula. Me chega um angolano e me pergunta um negócio lá da frente. Cara, eu não sabia. Ah, que vergonha. Como foi complicado. Aí eu peguei, o assunto era sobre vulcanismo. Na aula seguinte, eu dei aquela aula sobre vulcanismo, porque eu fui lá estudar para poder, né? Então a gente passa por essas coisas, não é? E foi em 84 que eu fiz o concurso para o Estado e comecei a trabalhar aqui no Alcindo. Nessa época, eu trabalhava na Ceasa do Irajá. Olha, era muito difícil. Eu pegava o primeiro ônibus, primeiro trem, sei lá o que, já nem me lembro mais, né? Para ir para o Rio, para trabalhar. Ficava em pé o dia inteiro, chegava à noite para dar aula para a molecada aqui, para a turma aqui, né? Olha, não era fácil, não. Tinha dia que a gente estava, sabe, mas sempre procurei fazer isso com esmero, sempre procurei ser o melhor para eles, né? Eu sei que nem sempre, aqui tem alguns que já foram meus alunos em algum lugar do passado, sabe que a paciência era uma coisa que eu não tinha muito, né? Tem uma ali atrás que já foi minha aluna, né? Então, paciência não era muito meu forte, mas eu sempre procurei ser o melhor, sempre procurei, assim, então foi uma história, né? Fez parte de mim, né? Essas coisas assim tão opostas, né? Ser tratador de suínos, tratador de galinha, né? Tomar conta de uma fazenda, mexer com coisas de fazenda e estar numa sala de aula. Eram coisas muito, muito opostas, né? Mas foi uma coisa que estava dentro de mim. Eu aprendi isso com um professor de geografia quando eu estudava em Magé. Eu fui estudar em Magé em 1957, como eu falei, com 12 anos. E eu tinha um professor de geografia que ele usava um guarda-pó. Então, ele pegava o trem e ficava conversando com a gente. E eu me lembro que ele chegava no quadro com a pedra de giz e fazia o globo terrestre. Você podia pegar o transferidor e botar lá que estava certinho. Então, por causa disso, eu me apaixonei, né? Mas eu só fui descobrir esse outro meu lado muitos anos depois.
Eu terminei o curso em Magé em 61 e só fui voltar a estudar em 1970, e não sei o quê, né? Mas é uma coisa que fica na gente, né? É a profissão mais nobre, juntos, né? É a mais nobre profissão, meus caros colegas, alunos que estão aqui, se um dia resolverem se tornar professor, mesmo com esse salário merreca que a gente ganha, né? Esse valor que se dá à educação nesse nosso país, mas não existe profissão mais nobre, porque advogados, né? Médicos, contadores, todos eles passam por nossas mãos. Passam por nossas mãos. Então tenhamos sempre orgulho da nossa função, dessa nossa atividade, desse nosso trabalho, porque, como já dizia Rui Barbosa, né, um país se faz de homens e livros. Muito obrigado à TV, muito obrigado ao Colégio Alcino Guanabara, aos alunos, aos professores, meu amigo Reinaldo, Marinete. Poxa, muito obrigado por essa oportunidade, essa honra de ter